Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Acabou agora há pouco São Paulo 2, Corinthians 1, no Morumbi, né? Válido pelo Campeonato Brasileiro. Estreia da comissão técnica do Mano Menezes, né? Claro que com poucos treinamentos, né? Acho que foi 2 treinamentos somente. Mas enfim, o Corinthians tinha alguns desfalques para a partida de hoje. Vamos falar sobre o jogo em si, né, cara? Antes, né? Cara, o time não jogou bem hoje, tá? Obviamente, e por isso perdeu o jogo, né? Mas o Corinthians ele tava numa sequência de trabalhos de técnicos, né, interrompidos e trabalhos tão ruins que hoje, mesmo o time jogando mal, eu não achei de todo mal, sabe? Talvez seja porque seja um corintiano idiota, né? Com esperança a partir de qualquer coisa, né? Até porque o time não tem retribuído muito a confiança da torcida, né? Mas sei lá, mesmo jogando mal, eu ainda fiquei com algo ali, sabe? Você viu umas pressãozinha um pouco mais bem elaboradas, né? Enfim, o time um pouco mais junto no meio de campo mesmo, um time um pouquinho mais sério hoje, né? Mesmo assim não foi suficiente, né? Óbvio também que você pega uma equipe de São Paulo que tá embalada após vencer o título da Copa do Brasil, enfim, a galera tá com confiança. Mas sei lá, acho que dá pra pontuar algumas coisas positivas nesse primeiro jogo da comissão técnica do Mano Menezes, tá? Para começar, tava sem o Mano Menezes, né, que ele teve que cumprir suspensão automática do Internacional, né? Ele tomou 3 cartões amarelos enquanto ele treinava o Inter. E aí ele tinha que cumprir esse jogo. Esse jogo ele não esteve na beirada do gramado, né? Quem ficou foi o Sidney Lobo, que é o auxiliar técnico do Mano Menezes, né, rapaziada? O Corinthians tinha uma série de desfalques, como foi pra vocês, né? O Fagner, Yuri Alberto, Moscardo, todos eles suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Fábio Santos e o Renato foram preservados de início de jogo. Enfim, você tinha aí alguns... O Matias Rojas tá machucado, né? Você tinha uma lesão na coxa. Então o Corinthians ia bastante modificado para encarar a equipe do São Paulo, né? Fora também que tem o jogo decisivo contra o Fortaleza na próxima terça-feira, então teria que ter uma logística diferente, né, cara? Eu só tenho uma coisa para reclamar, vou falar mais para frente no vídeo, né, sobre o Corinthians em si, mas é mais sobre os jogadores nesse ponto, né? Enfim, o Corinthians foi a campo com o Cássio no gol, na lateral direito o Bruno Mendes, a dupla de zagueiros ficou ali por conta de Gil e Caetano. O Lucas Veríssimo também foi poupado, né, para esse jogo. E na lateral esquerda o Matheus Bidu. O Mano Menezes fez um 4-2-3-1, né? Jogou com 2 volantes alinhados, né? O Cantígio pela direita e o Maicon pela esquerda. À frente deles, né, nessa linha de 3, ali na frente desses 2 volantes, o Juliano centralizado. Na esquerda ficou o Romero. Na direita o Gustavo Silva e no comando do ataque ficou com o Felipe Augusto, né, cara? Cara, o Corinthians começou bem o jogo, fez um gol logo no começo da partida, após uma marcação-pressão alta do Corinthians, né? Uma coisa que a gente não tinha visto esse ano, ou se viu, foi muito pouco, né? Realmente o Corinthians perdeu a bola, correu pra tomou a bola chegou no Romero ali na frente da área, ele pegou, deu um bonito chute de perna esquerda e abriu o placar no Morumbi, né? O primeiro gol do Romero 2023, né, cara? Corinthians 1-0, o Corinthians estava bem na partida. Eu acho que até o Corinthians tomar o gol do São Paulo, embora o São Paulo tivesse crescido de rendimento, né? Eu não achei que o Corinthians estava jogando mal. O Corinthians estava bem postado, enfim. O São Paulo, o que restava era mais cruzar a bola na área, não teve chances claras de gol até fazer o gol, né? O Corinthians estava se fechando bem, né? O São Paulo chegava após inversões da direita para a esquerda até o Caio Paulista, que estava mais enfiado, né? E o São Paulo estava chegando desse jeito. Por outro lado, o Corinthians também parou de alvejar a equipe de São Paulo. O Corinthians, depois de fazer o gol, tem um chute com o Felipe Augusto, que também é de uma roubada de bola. Enfim, o time estava bastante ligado no jogo ali, pelo menos a princípio, né, no começo do jogo ali, roubando algumas bolas no campo de ataque. O principal problema nesse meio tempo foi o Corinthians dando umas vaciladas ali
na própria defesa, né? O São Paulo às vezes nem fazia uma marcação tão pressão assim, conseguia roubar a bola do Gil, enfim, do Cantígio ali que deu uma moscada, o próprio Bruno Mendes em algum momento ou outro. O Corinthians ainda insiste com aquela saidinha ali do Cássio com o Gil, não sei pra que serve aquela porra. Porque depois sempre tem que quebrar pra frente, né? Hoje você tava com um pivô na frente, que era o Felipe Augusto, né? Acho que poderia ter usado mais esse artifício, né? Mas o fato é que eu entendo, o que eu entendo de futebol tava bem ok ali, sabe? Eu vi os comentaristas falando que o São Paulo tava melhorando até a hora de sair o gol. Tava melhorando, mas eu acho que era porque o Corinthians também se desfez da bola, sabe? E parecia ser a tática do Corinthians, né? E o São Paulo também jogou algumas vezes de forma perigosa em escanteios. Até saiu o gol que foi também de escanteio, né? O São Paulo ganhou uma ou duas ali na bola aérea já. Você já via que poderia ter algo mais adiante. Foi assim que saiu o gol de empate do São Paulo, né? Um escanteio aqui pelo lado direito do Corinthians, na esquerda do São Paulo. Acho que o Lucas bateu. Tem o primeiro confronto ali na área. No meio da área, a bola é mal tirada, né? Mal cortada. Sobra no Nestor que chega batendo. E o bate no Caleri praticamente. Ele só escora e empata o jogo pro São Paulo. Aí o Corinthians sentiu realmente o gol. O Corinthians tomou o gol do São Paulo. Esse primeiro ficou muito lá atrás, né? Começou a errar ainda mais. E o São Paulo foi crescendo na partida, né? O gol do São Paulo, o segundo gol, eu nem acho que... Como é que eu posso dizer? Tem algum culpado, tá ligado? No segundo gol. Tipo, alguém falhou no Corinthians. No primeiro gol até acho que a zaga falhou ali, de modo geral, o sistema defensivo. Mas o segundo gol foi uma bonita jogada do São Paulo, né? Que eles foram tocando bola e tudo mais, até chegar na pequena área e o Caleri finalizar, né? Se você for reparar, o cara que faz o cruzamento, o Caetano ainda fecha ali, a bola passa precisamente entre as pernas do Caetano, né? Você pode criticar talvez o Caetano ali que poderia ter cortado, mas acho que foi muito mais uma questão de uma bela jogada do São Paulo. Rolou uma polêmica ali do gol, né? Principalmente depois da partida que o Renato Augusto reclamou de falta nesse segundo gol do São Paulo, né? Até viu o lance que o Vessone postou lá nos stories. Eu acho que foi falta, sim, lá na origem da jogada, né? Porque acontece muita coisa depois, né? Antes de sair o gol do São Paulo, né? Esse segundo, né? Tem uma jogada, tipo, no meio do campo que força no Gustavo Silva, ele toma uma trombada, uma carga pelas costas, ali o juiz já não dá falta, né? E depois tem uma dividida que o Felipe Augusto até perde a chuteira. Mas assim, cara, eu acho que cabe uma discussão, talvez, sobre esse lance, né? Talvez seja falta e tudo mais. Mas eu acho, assim, eu sinceramente acho que falta muito dos jogadores do Corinthians, sabe, nessa questão. Assim, eu não achei que faltou raça hoje, achei que o time estava bem comprometido, até assim, se você for comparar com o próprio Corinthians das últimas partidas também, né, você via ali que a marcação estava um pouco mais acertada e tudo mais, né, isso acaba ficando mais visível também na questão da raça e tal, né. Mas o Corinthians, assim, ele não reclama, né, é muito passivo, sabe, o ideal ali é quando tivesse tomado o gol do São Paulo, se você acredita que foi falta ali no lance, já é pra chegar com o dedo na cara do juiz. A gente sabe que no futebol brasileiro, esse tipo de situação, você pode conseguir algum tipo de vantagem, enfim, ganhar o jogo no grito. Muitas vezes isso dá certo no futebol brasileiro. Não tem essa de ser muito diplomata, não, bonzinho. Você tem que reclamar. Se você não reclamar, muitas das vezes você não vai ser beneficiado ali ou ouvido, né? Porque eu tenho certeza que o pessoal fala, né, que o VAR analisa todos os lances. Não analisa porra nenhuma, sabe? Tem jogo que os caras estão mais em cima, o cara pode marcar falta de um assopro lá no início da jogada. E tem jogo como esse, assim, que, pô, se você não encher o saco lá, os caras não vão analisar porra nenhuma, tá ligado, mano? Mas enfim, São Paulo virou o jogo. E o Corinthians sentiu bastante, e aí acabou o primeiro tempo, né, cara? Aí na volta do primeiro pro segundo tempo, o Sidney Lobo, né, ele e o Mano Menezes, no caso, já vieram com uma alteração, entraram com o... Foi o Pedro que entrou? Entrou com o Pedro no lugar do próprio Gustavo Silva, né? Já no começo do segundo tempo, já iniciou assim o segundo tempo, né? O São Paulo voltou ainda melhor do que do primeiro tempo. Ele já merecia fazer talvez o terceiro gol ali, né? Teve uma bola muito perigosa de cabeça. Teve um chute bom do Lucas, né? Numa vacilada no meio do campo do Corinthians também, que o Cássio obrigou o Cássio a fazer uma boa defesa. Depois o Lobo e o Mano Menezes
fazem mais 2 substituições, né? Colocam o Renato Augusto para jogar e também colocam o Rony, que fazia muito tempo que também que não entrava em campo com a camisa do Corinthians, né? Trocaram o Cantillo e o Juliano. Não teve um efeito prático muito a curto prazo ali, né? Foi algo que foi melhorando com o passar do tempo, mas o São Paulo teve essa chance. Também teve uma chance que o Alisson finalizou e o Cássio fez uma boa defesa, né? Enfim, o São Paulo começou mais forte no segundo tempo, né? Ainda até melhor do que eles fizeram na primeira etapa. Mas com o passar do tempo ali, o São Paulo acho que também foi cansando, né? O Corinthians foi ficando mais no campo de ataque do São Paulo. Claro, sem muito perigo, né? Depois ainda o Lobo e o Mano Menezes fazem mais 2 alterações. Eles colocam o Wesley no lugar do Romero e coloca o Biro no lugar do Felipe Augusto, né? Nesse momento estava já um 4-3-3, né? O Rony de primeiro homem, ali Maicon e Renato um pouco mais alinhado no meio campo. Aí ficou o Pedro de 9, né? O Biro de ponta direita e o Wesley de ponta esquerda, né? O Corinthians ficou a maior parte do tempo do jogo nessa formação ali no segundo tempo, né? Mas assim, o Corinthians não criou nenhuma oportunidade clara para poder empatar o jogo, né? Não teve nenhuma chance criada do Corinthians, assim, falta muita coisa ainda. É claro que o trabalho do Mano Menezes acabou de chegar, né? Senti o Corinthians um pouco mais intenso, mas enfim, questão de criatividade também falta bastante coisa, né? O Renato Augusto ficou bastante encaixotado também na marcação do São Paulo, que na maior parte do tempo conseguiu se encaixar, né? Em relação ao ataque do Corinthians, sempre se sobressaindo, né, cara? O São Paulo tem a chance de matar o jogo já eu não lembro se era o final do segundo tempo. Eu sei que foi com o Rames Rodrigues que ele dá uma metida de bola. Lá pro outro lado ficou uma situação 2 contra 1, né? 3 contra 2 do São Paulo. E aí o Wellington, lateral esquerdo deles, perde um gol ali cara a cara com o Cássio, acaba finalizando pra fora, né? Esse foi o momento ali que o São Paulo poderia ter matado o jogo também, né? Enfim. O Renato Augusto também reclamou ao final da partida, né? Que o árbitro ali foi um pouco complacente na questão dos acréscimos. Eu também achei, tá? O Corinthians também reclama pouco, também, como eu falei. O Corinthians é muito educadinho, sabe? Enfim, respeita muito ali. O São Paulo foi engolindo o jogo, como eles já fizeram isso algumas vezes já, né? Do segundo tempo não acontecer. Eles até jogaram melhor que o Corinthians esse segundo tempo, né? Mas já teve situações já que o São Paulo furou a bola e não deixou jogar, né? Tudo era muito ultra valorizado ali no segundo tempo, né? Cada falta demorava muito para bater, o juiz só deu mais 5 também ali. Enfim, acabou o jogo ali com o Corinthians no ataque ainda, né? Que a bola sobra ali embaixo, né? Enfim, eu achei que o juiz meio que também foi engolido ali pela equipe do São Paulo, cara. Mas assim, eu acho que esse tipo de situação parte muito também dos jogadores do Corinthians, sabe? Como eu disse na questão de uma eventual falta no segundo gol do São Paulo, né? Falta cobrar mais, sabe? Ser mais incisivo. Enfim. E muitas vezes o Corinthians também é prejudicado e, sei lá, parece que tá tudo bem pros jogadores do Corinthians. É um negócio que me irrita muito, né? Mas enfim, rapaziada. Sobre a comissão técnica, né? O Mano Menezes plus o Lobo aí, né? O Sidney Lobo. Achei que montou o time de forma interessante para começar o jogo com as peças que tinha. Começou forte, uma marcação boa da equipe do Corinthians, né? Achei uma boa proposta de jogo. Eu não sei se eu teria sacado o Felipe Augusto, que tudo bem que não estava tão bem na partida, mas se fosse rolar uma pressão final ali, seria interessante ter um cara da altura dele para cabecear, né? Enfim, acho que talvez seja o único demérito aí das escolhas do Lobo e do Mano Menezes, né, para essa partida. O Cássio, 2 gols ele não tem culpa, né? Um foi da pequena área ali, a bola tava no ar já, quando o Nestor chuta, o Caleri só escora, né? E o segundo gol foi uma bela jogada do São Paulo também, onde o Caleri recebe na pequena área, não tinha como o Cássio fazer a defesa, né, cara? De resto, ele fez boas intervenções durante o jogo, saídas do gol e tudo mais, né? Alguns chutes de fora da área ali que ele espalmou ou fez defesas tranquilas, o Cássio foi bem até onde lhe coube, né? O Bruno Mendes fez um bom primeiro tempo até sair o gol do São Paulo, embora também estivesse errando algumas situações ali de saída de bola, mas foi um primeiro tempo digno, né? Já pro segundo tempo, o Corinthians pior também, ele também não tinha muita força para subir, né? Não é a característica ofensiva do Bruno Mendes,
uma partida mediana aí do Bruno Mendes, né? O Gil deu umas vaciladas também ali no primeiro tempo, que me irritou muito na saída de bola também. E teve um ótimo confronto com o Caleri, né? Não sei se os gols em si foram culpa do Gil, eu coloco mais na conta da defesa toda, né? É uma partida mediana também do Gil, não foi tão péssima assim não. A mesma coisa o Caetano, talvez tenha sido o que menos errou ali também. Acho que é a mesma coisa que o Gil, Bruno Mendes, não tem muito o que falar também assim. Não foi uma partida boa, mas não foi péssima, né? O Matheus Bidu até tentou aparecer bastante no segundo tempo, né? Mas acho que faltou parceria ali com ele também, faltou a bola chegar um pouquinho mais redondinha no Corinthians, um pouquinho mais de paciência também, né? Dos jogadores do Corinthians para construir melhor as jogadas, né? Como eu disse, começo de trabalho do Mano Menezes aí, ele vai ter bastante coisa para acertar. Mas o Matheus Bidu, quando tá em campo, geralmente é uma das peças mais ofensivas do Corinthians, né? Enfim. Os volantes, o Cantígio, não gostei muito da partida do Cantígio, embora fosse interessante o posicionamento dele alinhado com o Maicon, né? Essa questão dos dois volantes eu gostei. Mas ele não fez uma partida individual tão boa. Mesma coisa o Maicon também. O Maicon, me parece que ele entende rápido, né? O que os técnicos pedem ali pro Corinthians, né? Mas, assim, às vezes tem muito erro também técnico do Maicon, enfim, né? Mas ele foi um dos menos piores em campo também, assim, que eu achei, tá? Não achei tão mal assim, não. Conseguiu, quando a bola tava ali rondando a área do Corinthians, ele conseguia dar os tapas de primeira pra sair rápido, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Geralmente o Maicon tem problema com a perna direita, não achei uma partida tão péssima assim. O Juliano apareceu pouco, como de costume, né? Ainda fez um pressing ali ou outro no primeiro tempo, segundo tempo desapareceu, foi sacado, né? Partida ruim do Juliano. O Gustavo Silva começou bem, assim como esse quarteto de ataque do Corinthians no primeiro tempo, né? Acho que também saiu por desgaste. Enfim, do primeiro pro segundo tempo foi uma partida ok. Romero também, da mesma forma que o Gustavo Silva, fez uma partida decente, ainda fez o gol, né? Como eu disse, né, o Corinthians teve uma proposta interessante quando começou o jogo, né? Se perdeu quando tomou o gol, né? Gol de bola parada é sempre uma falha, né? Porque não importa o quão bem treinado você esteja, uma falha ali pequena pode resultar o gol, que é sempre um lance perigoso, né, cara? E o Felipe Augusto também achei uma partida decente do Felipe, tá? Não achei tão mal assim não pra ser sacado. As características dele eram específicas, especiais para esse jogo. Até que gostei do primeiro tempo do Felipe Augusto, né? Enfim, não achei tão mal assim, mas assim como todo time não rendeu também no segundo tempo, né, cara? Mesmo com de pouquinho em pouquinho chegando um pouquinho mais perto do gol do São Paulo, não, chegando no campo de ataque do São Paulo, porque o Corinthians não agrediu o São Paulo no segundo tempo todo, né? Nem no primeiro, né? Se você for ver analisar, teve só o gol, o Corinthians se retraiu. Os caras que entraram, o Pedro, mais do mesmo ali, não mudou muito o preço da gasolina, sofreu algumas faltas, mas apenas. O Renato Augusto, não gostei muito da partida do Renato, errando algumas coisas, ficou encaixotado na marcação, né? Foi presa fácil também, teve que voltar para buscar a bola. Isso é interessante dele, mas me pareceu um pouquinho afoito em alguns lances, né? Errando mais do que de costume. Quem foi outro comédia que entrou? O Rony. Eu gostei da partida do Rony, tá, mano? Tá, mano. Eu achei ele. Achei ele bem nos passes, achei ele preciso, achei ele confiante. Eu achei uma boa partida, foi um dos poucos jogadores assim que eu realmente gostei. Eu gostei do Rony, gostei do Maicon, e na maior parte do tempo até ele cansar. Gostei do Romero, que fez o gol, né? O próprio Gustavo Silva ali, enquanto estiveram esses caras, eu gostei, né? Enfim, boa partida do Rony até. Voto como opção para esse meio campo, né? Embora eu achei que ele perdeu em algumas corridas para todos os jogadores do São Paulo. Eu sei que o Lucas é diferente, mas teve alguns jogadores do São Paulo que na questão da marcação passou fácil pelo Rony. Achei isso estranho. Geralmente ele vai mal tecnicamente, vai bem na questão de cobertura ou de embate, né? Quem mais também entrou? Pô, o Wesley foi muito mal. O Wesley geralmente vai bem contra o Rafinha, né? Dessa vez o Rafinha foi muito bem, foi muito superior ao Wesley, ganhou praticamente todas as bolas do menino, né? O Wesley não entrou legal. E o Biro também da mesma forma do outro lado, não entrou muito bem também não. Não mudou muita coisa. O Corinthians sentiu falta dos seus desfalques. Talvez o Fagner fosse importante para esse jogo, o próprio Yuri Alberto, né, cara? Mas enfim, como eu disse, o São Paulo tá mais confiante, né, do que o Corinthians, acabou de ganhar o título, né? As coisas acontecem melhor pro São Paulo, né? O time roda melhor a bola, faz as melhores jogadas ali mais naturalmente, né? Eu acho que é uma questão de confiança, do título ganho
que eles venceram, né? Sobre o Corinthians, situação no Brasileiro ainda é preocupante, né? O Bahia pelo menos perdeu do Flamengo, então não sobe o sarrafo da zona de rebaixamento. Na verdade pode subir se o Santos vencer o Vasco amanhã, né? Ou vice-versa, né? Seria importante um empate ali entre ambos pro Corinthians ficar ainda tranquilo, né? Senão vai diminuir para o quê? 2 pontos, né? Da zona de rebaixamento. O Corinthians agora volta a entrar em campo pelo Brasileirão só no próximo final de semana contra a equipe do Flamengo, em Itaquera, né? E tem a decisão do ano aí, pegar o Fortaleza lá no Castelão. Vou te falar que depois dessa partida eu fiquei bem mais confiante para uma eventual classificação do Corinthians. Não é nem pelo bom futebol do Corinthians, não é isso. Mas é que a gente vai precisar ter um time com uma marcação com mais pegada lá em Fortaleza, contra o Fortaleza no Castelão, né? Então, essa breve mudança, né? Essa breve melhora do Corinthians me traz um pouco mais de confiança, né? Eu acho que o Mano Menezes vai dar um jeito, pelo menos, nesse meio campo do Corinthians, que é a parte pior do Corinthians, né? Esse desequilíbrio, o Mano Menezes acho que vai encontrar uma forma do Corinthians ser mais competitivo, né? Marcar mais, ser mais intenso, né? Me parece que ele sabe o que fazer, né? Apenas 2 técnicos, além de, como é que pode dizer, diagnosticar o problema, né? Falaram o que deveria fazer para apresentar a solução, foi apenas o Cuca e agora o Mano Menezes, né? Então eu acho que, sabendo qual é o problema do Corinthians, que de fato eu acho que é estar mais junto, estar mais compacto, ter mais poder de embate, né? Eu acho que já melhora muito no Corinthians para qualquer tipo de jogo. Mas enfim, sempre triste perder pro São Paulo, fica puto, né, quando isso acontece. Não é legal perder clássico, enfim, eu acho que a comissão técnica tá livre e respaldada desse jogo. Não achei que os jogadores foram vagabundos em campo, talvez eu esteja enviesado, porque eu achei teve tantas partidas tão ruins do Corinthians que eu achei essa aqui até menos pior, tá? Mas enfim, acho que falta, além ali do Mano consertar essa parte do meio campo que eu falei pra vocês, essa parte de marcação, o Corinthians também tem que, sei lá, falar com os jogadores ali, mano, ter mais... como eu disse, não falta raça, mas falta vivenciar mais o jogo, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes eu sinto falta no Corinthians, pessoal muito bonzinho, me parece, sabe? Falta mais Romeiros no time, assim, os caras mais... como é que eu posso dizer? Os caras mais chatos, tá ligado? Uns caras tipo o Caleri no São Paulo, o Rafinha também. O Caleri acho um ótimo jogador, mas o Rafinha nem acho tão bom assim. Ele tá praticamente aposentado já, mas ele ganha muito no grito, tá ligado? Enche o saco dos caras ali. Ele vai pesando na do árbitro, na dos jogadores ali. Tudo é muito valorizado com ele, né? Eu acho que falta essas coisas com o Corinthians em algumas situações. Mas é isso, rapaziada. Vou ver aí daqui a pouquinho, acho que vai ser a coletiva do Sidney Lobo mesmo, né? Provavelmente ele que deve conceder. E aí qualquer coisa, se tiver algo interessante pra falar sobre a coletiva, eu trago um vídeo amanhã. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!